Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso tempo hoje de devocional. Deixa eu me organizar aqui. Ok, nós estamos seguindo aqui pelo computador, que dá para compartilhar aí com os irmãos as informações. Ok, joia. Boa noite, irmão Plínio, irmã Cileide, irmão Erinaldo, irmão Geraldo, Deus abençoe, irmã Vera, juntamente com seu esposo, a Ana, Deus abençoe vocês, irmã Márcia, louvado seja Deus, Emerson, irmã Adriana. Agora eu consigo ver aqui pelo computador os comentários e quem está entrando. Aí nós estamos agora, como dizem alguns, é um olho no peixe e outro no gato, tá? Olhando aqui e lá. Então vocês vão me ver de vez em quando virando aqui para acompanhar aí os comentários, tá bom? Ok, Cris, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós estamos aqui mais um encontro nossa devocional, Luz para o Meu Caminho. E é sempre uma bênção podermos estudar a palavra do Senhor. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Mas como sempre, cada semana nós separamos um tempo aqui no começo para orarmos, agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer pela bênção da vida, agradecer pelo cuidado dele para conosco, agradecer, pedimos oração e graças a Deus o procedimento do seu Roberto foi uma bênção. Ele está em casa, está se recuperando bem. Hoje troquei informações com ele pelo WhatsApp e vamos orar pela recuperação dele, ainda de repouso, mas graças a Deus por isso. Também agradecer a Deus, o irmão Aloísio, já hoje teve um vídeo, ele conversou com a família, os médicos estão aguardando porque eles descobriram que o AVC pode ter acontecido por conta de uma obstrução, acho que no pescoço, na garganta, alguma coisa assim. Eles estão verificando para que não aconteça outro. Mas ele está bem, falou com a família hoje. Então veio lá notícias do pastor Luiz. E você tem aí com certeza os seus agradecimentos, você tem aí com certeza as bênçãos para contar. E nós queremos orar nesse instante, agradecendo juntamente contigo e também intercedendo, né, por aqueles que o Senhor tem aí permitido passar por lutas e nós vamos interceder por eles. Então, nesse começo aí, curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, obrigado por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez podermos, juntamente com os nossos irmãos, cada um em seus lares, mas através dessa ferramenta podemos compartilhar um pouco mais da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado pelo cuidado do Senhor ali com o seu Roberto, a maneira que o Senhor está cuidando do irmão Aloísio e tantos outros que nós louvamos a Deus pela boa mão do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, nesse instante, aqui nesta noite, que o Senhor nos conduza segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Te louvamos por tudo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, creio que todos nós fomos abençoados no domingo
Quero louvar a Deus pela nossa congregação do Jardim Fortaleza. Se fez presente, fez bonito, louvado seja o Senhor. Foi uma bênção o culto de domingo. E eu acredito que você aí concorda comigo. Ok? Outra bênção é olharmos para a Escritura e como é bom voltarmos em devocionais em textos que já pregamos. E hoje à noite eu quero falar com vocês, continuando em Êxodo. Nós paramos aí na semana passada com o povo colocando o Senhor à prova por causa de água. E eu quero continuar com você hoje à noite, caminhando com eles no deserto. E hoje vamos para Êxodo capítulo 17. E eu quero começar lendo o versículo 8. Então, se você tem a sua Bíblia aí em sua casa, pega e abre em Êxodo capítulo 17. É a nossa continuação hoje. E eu quero começar lendo o versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Eu preguei uma mensagem nesse texto em nossa igreja, pelas minhas anotações, em fevereiro de 2017. Eu não sei se vocês lembram, quando lá eu encontrei o significado de Refidim. Não sei se vocês lembram, na semana passada, nós encerramos no versículo 7, quando a palavra do Senhor fala de Massá e Meribá, que significa provação e rebelião. E agora encontramos uma outra palavra no versículo 8, que é Refidim. Eu não sei se você vai lembrar, mas Refidim significa descanso, sustento. Irmãos, não seria mais apropriado para nós nesses dias nada senão esse texto. Nós estamos vivendo uma batalha tremenda, lutas diárias, lutas, seja ela emocional, psicológica, espiritual, financeira. E aí você pode ir acrescentando aí na sua lista quantas lutas você tem passado. E como é bom, nesse momento de lutas, de dificuldade, nós termos suportes, apoio, não é verdade? E você pode se identificar nesse texto hoje à noite, nessa devocional, com 3 personagens. E 3 personagens que abençoam muito meu coração, e que você pode ser um deles em algum momento da sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para esses personagens aqui no capítulo 17 de Êxodo. Primeiro eu quero que você leia aí na sua Bíblia o que diz o versículo 9 e o versículo 11. Versículo 9 diz assim: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Agora o versículo 11. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão,
Amaleque prevalecia. Então, o primeiro personagem que encontramos nesse texto, irmãos, são aqueles que estão batalhando, mas estão batalhando de longe. E nós entramos em batalhas de longe. Nós somos muitas vezes intercessores. Moisés até deu algumas coordenadas a Josué, mas ele não podia mais lutar na frente. Tinha muita experiência, mas naquele momento tinha outra função. Nós temos intercessores. Irmãos, e como é bom sabermos que temos pessoas que estão na batalha conosco, mesmo de longe. Todos os dias, no grupo da nossa família Sabarreto, o pastor Luiz Carlos posta lá agradecimento das orações. E quantos de vocês que nem conhecem o pastor Luiz Carlos, nem conhecem o irmão Aloísio, mas ele está numa batalha lá dentro daquele hospital. Mas nós estamos aqui intercedendo, estamos longe, mas estamos orando. Então esse primeiro grupo aqui são intercessores. Como é maravilhoso, irmãos. Eu não sei você, mas quando encontramos pessoas que dizem para nós, ou às vezes mandam uma mensagem, ou numa ligação, e dizem assim: eu estou orando por você. Eu estou intercedendo por você. Irmãos, isso é um bálsamo para a nossa alma. E qualquer um pode ser intercessor. Tire um tempo para interceder por aqueles que nesse momento você sabe que não pode chegar perto, não pode dar um abraço, não pode estar junto. Estamos mantendo aí o distanciamento, mas você não pode abraçar, não pode chegar perto, mas você pode interceder. Então, não baixe a guarda da oração. Ore por seus irmãos. Ore pelos seus familiares, ore por pessoas que você nem conhece, mas seja um intercessor. Porque esse é o primeiro grupo que encontramos nesse texto. Às vezes você não pode fazer outra coisa a não ser orar, mas orar é bom, orar é bênção, orar é fantástico. Se você não pode fazer outra coisa e você orar, você está ajudando muito. E em oração, a oração nos une, a intercessão nos ajunta. Estamos num distanciamento social, geográfico, mas ninguém pode impedir de nos unirmos em oração. E como é maravilhoso ouvirmos respostas de orações. Então, o primeiro grupo que encontro nesse texto aqui é o grupo de intercessores. Pessoas que oram. Mas tem um segundo grupo. Veja aí o versículo 10. Êxodo 17:10 diz: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Irmãos, eu quero aqui pensar em Josué. Josué caminhou sempre com Moisés. Josué estava sempre disposto a fazer o que Moisés designava. Josué estava caminhando e entendendo o que Moisés estava dizendo para ele. No entanto, nesse momento, era agora Josué o que estava na frente da batalha. Então, primeiro eu falei para vocês de pessoas que estão intercedendo, pessoas que estão de longe. Mas aqui agora eu quero mostrar aqueles que estão na frente da batalha. Irmãos, não adiantaria de nada que Moisés subisse ao monte com os outros, se não houvesse alguém corajoso, preparado o suficiente para a frente de batalha.
E essas duas palavras, irmãos, corajosos, preparados, são palavras, meus irmãos, que definem bem algumas pessoas nesse tempo de pandemia. Essas duas palavras, corajoso, preparado, são palavras que vão definir alguns que estão nesse momento na frente de batalha. Eu fico às vezes observando, irmãos, a gente ouve tanto, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas uma pergunta que eu sempre faço: se todo mundo ficar em casa, o que vai acontecer? Então eu quero hoje à noite, olhando para esse texto, dizer para você que louvado seja Deus, porque nós temos corajosos e preparados que foram para a frente de batalha para que você possa ficar em casa. Louvado seja Deus, irmãos, pelos Josués que nós temos. Nós temos Josués na frente de batalha, nós temos Josués nos hospitais, nós temos Josués nos supermercados, nós temos Josués na limpeza pública, nós temos Josués batalhando nas padarias, nós temos Josués, enfim, em tantos lugares, nós temos Josués batalhando para que a gente fique em casa, para que você fique em casa. Então eu quero hoje à noite também louvar a Deus por aqueles que não estão somente intercedendo, mas agora estão na frente de batalha. Quanta gente que não pode ficar em casa, quanta gente que precisa trabalhar. E nós temos que interceder por eles, nós temos que orar por eles. Nós que temos que sair de casa, nós que temos que socorrer outros, nós que temos que tomar as medidas, álcool em gel, usar máscara, tomar cuidado, mas na frente da batalha. Então, antes de você ficar aí no conforto do seu lar, simplesmente dizendo para os outros, fique em casa, eu quero te incentivar hoje à noite a louvar a Deus por pessoas corajosas, preparadas, que estão lá na frente da batalha, lutando como Josué estava, enquanto Moisés intercedia por eles. Então louve a Deus hoje à noite, por pessoas que trabalham, para que você possa ficar em casa. Então, segundo grupo que nós temos aqui, é o grupo que está na frente de batalha. E louvado seja Deus que tem gente trabalhando. E assim, o mundo está caminhando. Mas há um terceiro grupo. Há um terceiro grupo. Capítulo 17 ainda. Versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Terceiro grupo. Nós temos aqueles que intercedem, nós temos aqueles que estão na frente de batalha e nós temos aqueles que sustentam na batalha. Olha o que o texto diz. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? Olha que coisa interessante aqui. Esse texto diz que Moisés estava com as mãos pesadas e aqueles dois homens, Arão e Hur, eles tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, ele se assentou, esses homens foram lá, cada um de um lado, pegaram os braços de Moisés, ficaram segurando os braços de Moisés, enquanto Moisés ficava com as mãos para cima, assim Israel estava ganhando a batalha, e assim ficou até que o sol se pôs. Moisés tinha as mãos firmes, porque tinha dois homens sustentando. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Moisés não pediu ajuda. Moisés não pediu ajuda.
Eles perceberam que quando as mãos baixavam, o povo lá embaixo começava a perder a luta. Não houve um grito de Moisés: socorro, me ajudem, eu preciso. Não! Eles tinham, irmãos, algo que muitas vezes nos falta. Sabe o que Arão e Hur tinham? Sensibilidade. Arão e Hur estavam atentos à necessidade de Moisés. Irmãos, como faz falta pessoas que estejam sensíveis à necessidade de outro para dar sustentação, para dar suporte. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos. Nesse tempo de pandemia, de repente, um vizinho seu está passando necessidade e você não está nem aí, porque você não se preocupa. De repente, um colega de trabalho seu está passando por muita dificuldade e você não tem sensibilidade para perceber. Eu louvo a Deus que alguns irmãos entram em contato conosco aqui e dizem: olha, irmãos, olha, pastor, eu tenho um parente, eu tenho um vizinho, está precisando de um alimento, está precisando disso. Irmãos, eu louvo ao Senhor, isso é sensibilidade. Nós precisamos estarmos prontos a ser sustentação para aqueles que estão na frente, ou aqueles que estão intercedendo, ou aqueles que precisam. Arão e Hur não esperou pelo grito desesperador de Moisés. Eles estavam atentos. E eu quero que isso fale ao seu coração hoje à noite, como muitas vezes tem falado ao meu coração, de se importar. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. Todo esse tempo de pandemia, todo esse tempo de isolamento, quantas pessoas da sua igreja que você ligou perguntando se está bem ou se está precisando de alguma coisa? Nesse tempo que estamos afastados e que a igreja não está cultuando, quantas pessoas que você teve a sensibilidade de se preocupar? Não precisa responder para mim, responde aí para você mesmo. O texto diz que Moisés precisava de 2 pessoas para sustentar ali as suas mãos, para que houvesse vitória, e ele tinha essas pessoas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não somos essas pessoas que estamos prontos a verificar a necessidade do outro. Por outro lado, é interessante que uma segunda questão que me chama a atenção aqui nesse versículo é que você lembra o nome daquele lugar? Aquele lugar se chamava Refidim. Refidim. E lembra o que eu falei? O que significa Refidim? Refidim significa sustento, que também pode ser chamado de suporte. Moisés agora, irmãos, tinha o suporte necessário. Moisés agora, irmãos, tinha aquilo que ele precisava. Mas não só ele. Na realidade, aquele suporte fez a diferença na vida de toda uma nação. Irmãos, como faz diferença quando nós temos suporte. Como é maravilhoso termos suporte. Esse suporte, irmãos, muitas vezes é só um telefonema, uma mensagem, uma voz amiga, alguém que diga: olha, eu estou orando por você, eu estou preocupado por você. Irmãos, seja honesto com você mesmo hoje à noite. Os pedidos de orações que são colocados aqui em nosso grupo, nas lives que fazemos, você leva esses pedidos para a sua casa, para a sua cama à noite antes de dormir? Você está sendo o suporte que o outro precisa? Refidim significava sustento, suporte. E nós precisamos disso.
Ninguém é autossuficiente. E como é triste quando você pensa que vai... Você já passou por isso? De se apoiar em alguma coisa e errar o lugar, ou aquele apoio não está lá, e você sair trupicando e muitas vezes cair? Porque você confiou em um suporte que não estava mais lá. Como é triste quando perdemos suportes. Louvado seja Deus, porque nós temos em nosso entorno, ao nosso redor, tantos irmãos e irmãs que estão juntos e que nós podemos dizer são suportes. Eu gostaria que hoje à noite você se lembrasse de pelo menos 1 ou 2 nomes que foram suportes ou que são suportes na sua vida. E no final dessa live, você glorifique a Deus pela vida dessa pessoa. Porque olha só que maravilha. Veja como conclui aqui, Êxodo 17. Veja o que diz o versículo 13. Versículo 13 diz: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Versículo 15. Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Dá uma olhada para a sua história e glorifique a Deus hoje à noite, porque o Senhor colocou pessoas na tua vida, pessoas para interceder por você, pessoas para batalhar com você e pessoas para ser suporte para você. Agora também eu gostaria que você pudesse lembrar de que talvez alguém esteja também agradecendo pela sua vida, porque você batalhou junto com alguém, ou foi suporte de alguém, ou intercedeu por alguém. Então é um texto muito claro e de fácil aplicação em nossas vidas. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E a minha pergunta é: quem saiu vitorioso? Todos. Todos. Aqueles que estavam na frente da batalha não venceriam sem Moisés com as mãos levantadas. Moisés não aguentaria as mãos levantadas sem a ajuda de Arão e Ur. E estes não fariam isto se não fosse os planos de Deus na vida deles. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, a nossa bandeira, sua bandeira. Você que está na frente, você que está batalhando, você que está saindo para trabalhar todo dia, você que não pode ficar em casa, você que tem que buscar o pão de cada dia para a sua casa, você que está nas redes de hospitais, você que está na rua trabalhando, você que está nos mercados, em padaria, no comércio, não se esqueça, o Senhor é a sua bandeira. Ele te sustenta. É Ele que te sustenta. Mas também o Senhor é a bandeira daquele que está na retaguarda. Você que está em casa, às vezes de madrugada, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor pela vida daqueles que estão fazendo a roda girar, que estão fazendo o mundo caminhar, o Senhor também é a sua bandeira. E você, que tem sido sustento e suporte para alguns, você que está sensível à necessidade dos outros, você que está observando e ajudando pessoas nesse momento, o Senhor também é a sua bandeira. Todos nós saímos vitoriosos. E ao final de tudo isso, nós vamos louvar a Deus. E a ênfase é aqui, irmão, sirva. Sirva, independente da sua posição na batalha. Independente, seja no suporte, seja na intercessão, seja na frente de batalha, não importa a sua posição, sirva, simplesmente sirva. Porque quando cada um de nós fazemos a nossa parte, do jeito que foi nessa batalha que eu li para vocês hoje à noite, nós também sairemos vitoriosos. Vitoriosos. Isso vai passar. Não tem jeito. Tudo passa. A palavra de Deus se cumpre todo dia. E quando tudo isso passar,
Nós queremos olhar para trás e ver que em alguns momentos nós batalhamos, em outros momentos intercedemos, em outros momentos nós sustentamos pessoas, mas não importa o que foi feito. O que importa é que você foi servo e instrumento nas mãos de Deus. Seja isso, batalhe para isso, busque isso, clame a Deus, peça ao Senhor sensibilidade, olhe ao seu redor, olhe para o seu próximo e seja Moisés, Arão, Ur ou Josué. Alguns momentos você vai ser um, outros momentos você vai ser outro, mas não importa. Importa que você sirva. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Esse é o nosso devocional de hoje, Luz para o Meu Caminho, e nós só precisamos disso. Colocar em prática aquilo que estamos estudando nas Escrituras. Devocionais que podemos aplicar claramente. Então faça isso. Coloque isso em prática. Guarde essa palavra de hoje à noite. E a partir de amanhã, naquilo que você tem falhado, cumpra. Seja em abençoar pessoas, seja com um telefonema, uma mensagem, um mantimento que você traz, uma ajuda financeira para alguém, uma palavra de amor, de apoio, não importa. Mas coloque isso em prática e sirva alguém através das oportunidades que o Senhor te concede. Louvado seja Deus, irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Maravilha. Joel, irmão Joel, lá do sul. Louvado seja Deus pela sua vida. Meu irmão, temos orado muito por você, pela Flávia, pelo JJ. Deus abençoe a sua vida, irmão Joel. Bom ter você conosco aqui participando. Demais irmãos também. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar, encerrando esse tempo de devocional. Se o Senhor Deus permitir, quinta-feira, no mesmo horário, 19 horas, nós teremos mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho, se o Senhor assim permitir. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês que nos acompanharam. Nós tivemos as meninas conosco aqui, a Sofia e a Vitória, e todo mundo acompanhou a luta e a restauração da família. E essa semana tivemos mais um capítulo interessante. Vocês lembram que tinha ainda o bebê, que ainda estava na justiça, mas graças a Deus o juiz determinou e agora a família está completa e o bebê também já está com eles. Então a Elisa e o Ricardo estão felizes agora tendo lá a família completa, tanto a Vitória como a Sofia e o João Gabriel. Agora a família se completou e nós continuamos orando, mantendo contato, intercedendo por eles, ajudando. E eu sei que vocês da nossa igreja acompanharam isso de perto. Eu quero dividir com você a nossa alegria. Carol me deu essa notícia ontem e eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Eu espero que tenha alcançado o coração dos meus irmãos, assim como alcançou o meu coração nesse dia, e que nós possamos colocar em prática aquilo que temos ouvido e lido na Tua palavra. Continua conosco, visita nessa hora cada lar, cada família, e que o Senhor derrame bênçãos sobre cada um. Eu quero interceder por aqueles que carecem de alguma resposta de oração. O Senhor conhece cada coração. Então que o Senhor possa agir segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Abençoe o Teu povo, aqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que ouvirão depois, que o Senhor derrame graça sobre cada vida, sobre cada família. É a minha oração nesta noite, meu Pai, que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês.